Bem, eu só quero fazer uma referência que é que eu estou dessa vez jogando e gravando áudio e vou fazer de tudo para não me atrapalhar, né? E também para que isso não seja o assunto do vídeo. Então, pois bem, é, eu já disse, né, que eu sou um pouco melancólico, né? Vai ser mais fácil eu começar o vídeo falando sobre isso, né, de alguma maneira, do que um vídeo que eu vou dizer, nossa, como eu tô feliz hoje, né? Mas que eu espero que aconteça também, né? Por que não? Porque existe dias e dias nessa vida, né? E a gente pode sim estar feliz, pelo amor. Não é uma coisa assim impossível também, né? Mas eu digo isso porque faz uns dias sim que eu tô um pouco mais para baixo e quero compartilhar sobre isso mais especificamente, tentando dizer alguns motivos do porquê, né? É, é engraçado como o mês de julho, né? Ele. Pô, eu já sou uma pessoa com uma certa idade, né? Eu já saí da escola, atualmente eu não estudo em nenhum lugar. É, em nenhum lugar que, né, que tenha o calendário, né, normalizado, assim, é, né, de começo de aulas, de férias, etc, né? Mas ainda assim, né, por enquanto, pelo menos, esse mês de julho, nossa, por muitos anos, assim, é, tem sido um mês de muitos reencontros, muitos encontros também. É, e sim, por conta dessas férias que existem aí no meio, né? No mês de julho a gente encontra as férias não só de escolas fundamentais, ensino médio, mas como de faculdades também, né? Então até hoje esse mês é um mês de muitas emoções para mim, porque tenho, né, pessoas que reaparecem nesse mês ou que aparecem, né, ou que eu acabo conhecendo porque estão por aí vivendo uns dias diferentes, né, do normal. E eu sou uma pessoa que adora o diferente do normal, né? E de certa forma eu sou uma companhia muito mais comum nesses momentos incomuns do que nos momentos comuns. O que eu não estou dizendo isso de uma maneira que eu adoro que seja assim e eu faço com que seja assim, né? Muito pelo contrário, eu me esforço para ser uma pessoa constante, né? Como uma pessoa que se dedica às relações de uma maneira em geral. Mas que por N motivos da minha maneira de ser, né? Da minha personalidade, muitas vezes eu sou visto dessa maneira, assim, mais de férias, né? Eu sou um amigo de férias. Sou uma pessoa que é muito legal para se estar num momento diferente como esse, né? Num momento em que você tá vivendo fora ali do seu cotidiano e muitas vezes procurando, né? Experiências diferentes e mais divertidas, mais leves do que no restante do tempo em que muitas vezes você tá estudando, trabalhando e etc, né? E o que isso tem a ver com eu estar triste, né? Bem, tem a ver porque não é a primeira vez que eu tenho conexões legais, assim, nesse momento. E claro que todas são incomparáveis, né? Cada uma da sua maneira única de ter acontecido. E mas eu também, por mais que eu esteja quebrando com várias questões aqui comigo de falar mesmo o que eu tô sentindo, né? Como eu já trouxe aqui, que faz
muitos anos que eu tenho ficado muito mais calado do que expressado aquilo que eu sinto, mas eu ainda assim, eu prezo muito pelas pessoas e é, esses conteúdos, né, essa tentativa que eu tenho aqui de fazer o que eu faço, ela tem principalmente a ver comigo, né? Então, eu não quero expor ninguém aqui sem necessidade, sabe? Eu quero falar sobre mim, né? Então, o que couber ser dito sobre mim, vai ser dito sobre mim, mas eu não tenho por que fazer com que as pessoas né, até que se fechem mais ainda comigo por talvez se sentir mal do que, eu vou, né, olha só o que a pessoa falou de mim. Então eu estou tentando falar de uma coisa que é real, que é muito mais do que quem eu acabei de encontrar ou quem eu deixei de encontrar nesses últimos dias. Porque de fato é uma coisa que há anos já acontece na minha vida, né? Muitos anos foram bons, lógico, e eu não estou dizendo que esse ano não foi, eu estou muito feliz por ter reencontrado quem eu reencontrei, né? Porque, cada ano que passa, a gente não tem garantia de nada, né? Então, quando acontece, é uma felicidade muito grande. Mas, né? Acho que já é meio entendível, assim, pelo que eu estou falando. Muitas vezes eu acabo ficando muito sentido, assim, triste mesmo, né? Triste porque quando o tempo passa, né? Quando as férias acabam, vamos dizer assim, eu costumo me sentir mais sozinho, né? Costumo me sentir quase que abandonado mesmo, né? Como se eu tivesse sido útil naqueles momentos, mas que não durou, né? Que não foi algo que teve uma dedicação para que continuasse. E, e para além de uma tristeza é, mais geral, assim, né? Só de falar o que eu estou falando, é, tem muitas questões que envolvem, né? Como eu disse, eu sou essa pessoa que muitas vezes é interessante para momentos mais leves e divertidos, mas que muitos não enxergam como poderiam continuar, né? A relação depois de um certo tempo. Depois de um certo tempo, assim, principalmente quando esse tempo é o tempo normal, né? É o dia a dia, é o que as pessoas já estão acostumadas a viver. E o que pra mim é uma grande infelicidade, sim, porque eu continuo existindo, né? Depois de julho. Então, e depois de janeiro, enfim, eu existo o ano inteiro. Então, pra mim, o que eu realmente mais prezo nessa vida e que ironicamente tem sido uma das minhas maiores dificuldades é ter essas relações duradouras. E duradouras no sentido de, de se manterem mesmo, né? Porque eu até tenho relações duradouras se eu for pensar, eu conheço essa pessoa há quantos anos, né? Muitos anos. Legal, né? Que bom. Mas mas eu converso com ela assim, né, com uma constância e eu tenho até a própria confiança mesmo, né, de dividir o meu dia a dia, né, o dia que eu não tô tão legal, eu posso contar com essa pessoa, né, porque eu sei no meu coração que ela pode contar comigo, vamos dizer, né, porque é a minha maneira de sentir, assim, eu realmente eu sou uma pessoa que, de fato, se a pessoa ela vem e me busca, é muito difícil, é muito improvável que eu não vou me dedicar, que eu não vou me disponibilizar para para fazer o que for necessário, né, para dar essa atenção para a pessoa que veio me buscar. Então, sim, muitas vezes
fico exatamente nessa posição de alguém que está sempre disponível, né? E aí vários conteúdos na internet vão estar dizendo aí que as pessoas que estão sempre disponíveis, elas são as primeiras a serem é, descartadas, basicamente, né? E isso é muito triste, porque eu também não quero simplesmente jogar esse jogo de, então tá bom, então agora eu sou difícil, né? E porque, isso não combina com a minha personalidade de jeito nenhum, sabe? É, olha onde eu cheguei. Então, eu realmente não acho que a solução pra mim é ser uma pessoa difícil. Mas eu estou enxergando sim que talvez eu precise é, enxergar melhor, né? Tudo, tudo que o que eu tenho assim de personalidade nessa questão de se relacionar e de como eu deixo as pessoas me tratarem também, de como eu ajo diferente com diferentes pessoas. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. Mas. Né, o que eu tô sentindo nesse momento? O que eu tô sentindo nesse momento é uma certa tristeza, assim, de ter dedicado bastante, assim, energia, bastante tempo é, para pessoas que vieram, né, a, a visitar este julho. E, e eu tô feliz com isso. Tô feliz sim, porque, como eu disse, isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Então eu tenho uma alegria mesmo em saber que eu não mudei por conta disso, né? Porque, como eu disse, né, não foi o primeiro que aconteceu, então eu sei que isso acaba sendo uma realidade para mim, né? Um, um acontecimento que se repete muitas vezes, mas que eu não desisto só por conta disso, né? Porque se no passado me trataram assim, é melhor eu parar de tentar, né? E não é por aí na minha percepção, porque eu realmente eu vejo que as pessoas elas merecem sim atenção, né? E que eu vou estar disposta a dar essa atenção para elas, sim, independente de não ter dado certo uma vez ou duas, porque tá muito além disso, né? Além da própria pessoa merecer mais chances do que, né, ela pode em si errar e nunca mais ter uma chance, não, ela merece mais chance que isso. Mas também, né, sempre haverá pessoas diferentes e eu não quero me perder nessa questão, entende? Eu não vou me permitir acreditar que é melhor eu estar fechado, né? Isso não vai me fazer bem. Se eu sei que isso não vai me fazer bem, então eu prefiro continuar assim nessa abertura. Mas eu não posso negar que eu fico um pouco triste pensando em porquê, né? Será que se eu fosse diferente? Nessa própria ideia mesmo de, será que é, se eu fosse menos disponível, né? Será que isso em si traria mais, mais interesse na minha pessoa, né? E, enfim, isso são falas muito bobas mesmo, de algo
que poderia talvez estar mais na minha mente, né? Mas que de fato eu não quero mudar. Não é sobre isso, né? Não quero mudar. Eu sou uma pessoa melancólica, eu sofro quando eu sinto isso, né? Das pessoas me, estarem presentes e depois simplesmente não estarem. Sofro realmente. E, mas não tô dizendo aqui que eu cheguei numa conclusão, né? A conclusão é meio que o que acontece, mas o, o meu querer aqui, vamos dizer assim, é realmente é dizer que eu me identifico e eu estou nesse momento passando por isso e, que eu quero falar algumas coisas nesse sentido, né? Que, por exemplo, uma dessas pessoas é muito nítido que como eu disse, né? Eu sou uma pessoa que sou a gênero por falta de outras palavras, né? Mas que sim, está negando o gênero a todo momento, né? E uma dessas pessoas uma pessoa, é dos pouquíssimos, assim, de verdade, né? Quando eu era menor, era normal que eu tivesse, sim, amizades com homens, né? E, e isso foi normal por muito tempo. Mas com o tempo passando, é, principalmente, né? Com quando eu comecei a ter mais estudo, a ter mais noção das coisas, né? As pessoas realmente foram se desvinculando de mim, né? As pessoas que eu digo assim, os homens, né? Os homens foram realmente se desvinculando de mim. Então, hoje em dia, para eu ter uma amizade assim com um homem, é muito raro mesmo. E essa pessoa, uma das pessoas que passou esse julho aí, é um homem, né? É uma pessoa que se identifica como homem, né? Nesse sentido. Mesmo que eu possa tentar olhar para ele e não considerar ele um homem, ele se considera. Então vamos colocar dessa maneira, né? E é muito nítido que essa não desconstrução, né, que, que essa pessoa escolhe não fazer, ela faz toda a diferença na nossa relação, né? E sim, existe o machismo, existe toda uma ideia né, eu sou homem e existem os que não são homens. E, eu acho que isso em si é, tá difícil. Tá difícil falar sem me complicar muito e eu preciso respirar um pouquinho aqui. Pois bem. Tinha um espaço ali. Foi por isso que deu certo, então. Pois bem. Vamos falar dessa maneira, então. O racismo, não é por nada, mas soltaram várias coisas difíceis. Então, acabou que saiu esse racismo, assim, e porque, de certa forma, não tá nem tão errado. Mas vamos focar no machismo primeiro, né? Então tá, o machismo, né? Bem, essa pessoa me deixou triste, sim, porque é muito difícil, né, os homens, de maneira geral, demonstrarem carinho.
Isso é uma coisa que acho que até a minha mãe mesmo já falou assim, em algum momento, né? Ah, nossa, o Lucas era é, tão carinhoso quando ele era criança, né? E sim, infelizmente eu percebi, né, o quanto o convívio com os meus amigos me fez uma pessoa menos carinhosa, né? Porque infelizmente as pessoas, os homens, né, eles não são carinhosos entre si, eles não são mesmo carinhosos entre si, sabe? E, e isso, bem, vai criando na gente uma maneira de lidar, né, com as situações e com as outras pessoas, a ponto da minha própria mãe, né, sentir que eu tô sendo menos carinhoso com ela. Então, maldita, maldita maneira masculina de se relacionar, né? Mas é verdade, é bem verdade, porque infelizmente você vai tentar se expressar alguma coisa, expressar um carinho, e acabou. Você é lido das piores formas possíveis e e tudo sai pelo contrário, entendeu? Você vai querer ser legal, assim, demonstrar um carinho, alguma coisa. Ixi, é, é muito provável que vão te zoar, vão fazer de tudo pra diminuir aquilo mesmo, né? É, de uma maneira que você acabe se sentindo mal no fim das contas, em vez de, né? Na teoria, você poderia o quê? Ouvir um agradecimento, né? Um agradecimento, poxa, que legal, né? Que você gosta de mim, que você é meu amigo, então bora se, né? Enfim, mas não é isso que rola, não é isso que rola mesmo, assim, infelizmente. É, é muito provável que esses seus amigos homens aí não vão te dar essa esse feedback positivo, né? Essa reação alegre de que bom que você gosta de mim e tá demonstrando isso, né? Isso é uma coisa que caramba, não consigo pegar o ovo. Desculpa, né? Aí eu me enrolando aqui por besteira. É uma ótima maneira de saber que eu realmente é muito. Foi muito inteligente da minha parte gravar o áudio e depois gravar o jogo. Eu não farei diferente porque tá dando certo. Pois bem, tentando explicar isso, né? Porque muitas pessoas até sabem, mas vivem, né? Até vivem isso, mas muitas vezes não colocam para si mesmas o quanto isso realmente está acontecendo, né? Então, infelizmente é verdade. Você vai encontrar de maneiras diferentes, né? Muitos homens vão falar que eles só têm uma maneira diferente é, ai, caramba. De, de expressar o amor, né? E, gente, de verdade, chegou a um ponto assim que eu não aguento mais as besteiras mesmo. É muita besteira. Não, mas é zoeira. Ah, não, mas é não sei o que. Mas é besteira, sabe? São coisas. O famoso de quinta série, né? Que a gente fala.
o famoso quinta série, de tipo, não dá mais pra aguentar a maneira tosca que existe, assim, é, de piadas e de ah, enfim, brincadeiras, né? Que vão nesse sentido e que, gente, no fundo mesmo, só tem graça pra uma mente muito infantil, sabe? Se é que eu posso falar dessa maneira, mas, sinceramente, sabe? É, tem coisas que simplesmente não merecem uma risada, sabe? Não merecem. E muitas vezes a gente se vê numa situação assim, quando a gente está falando de amizades e ainda mais na minha questão aqui que eu tô dizendo, né? Que eu sou uma pessoa que cresceu como homem, né? Normalmente. Fui ter uma noção mesmo, assim, de querer me desvincular é, da masculinidade em si, ou mais da questão homem mesmo de ser, eu já tinha uma certa idade. Então, muitas dessas pessoas, né, que me conhecem e que essa, por exemplo, que eu estou dizendo, me conheceu completamente como homem, né? E fazendo piadas horríveis, inclusive, né? Não estou dizendo que eu não estive lá também, porque eu estive lá também, e como estive, sabe? E mas aí vem essa dificuldade de como é que eu consigo manter uma relação é, que talvez ainda me veja somente dessa maneira, sabe? Mas que além de mim, né? A verdade é que é isso, é além de mim, porque se fosse só essa questão de ah, não, né? Eu gostaria de ser tratado de uma maneira um pouco diferente, porque isso, porque aquilo. Poderia até ser um pouco disso, né? Mas não é, porque a verdade é que eu sei que essa pessoa, ela é assim, independente de mim, né? Ela é assim porque ela é assim. E olha que linda essa plantação que está crescendo aqui. Cenouras, beterrabas e batatas. Muito legal. Eu não vou colher agora não, vou esperar tudo florescer, que aí eu já de aí eu já planto tudo de novo. Eu falei batata, mas cadê meu? Isso aqui é batata, né? Ou seja, eu não plantei trigo aqui? Caramba, hein? Vamos fazer isso agora. E então eu sei que essa pessoa ela é assim para além de mim, né? Eu acho que se fosse só uma questão comigo, talvez seria até mais fácil. Mais tranquilo, né? Vamos dizer, porque porque eu não tenho um ego tão grande assim para precisar que me tratem de um jeito ou de outro, né? Eu sou bem receptivo assim, se me quiser me tratar de um jeito eu gosto, desde que seja com carinho, né? Desde que seja com nossa, eu nem precisava ter feito isso. Ai, caramba. Desde que seja com carinho, né? Eu aceito que as pessoas me tratem de maneiras diferentes, afinal, cada pessoa é diferente mesmo e longe de mim querer que todo mundo me trate igual, porque isso não vai existir, né? Pois bem, o problema, né, nesse caso, assim, que eu estou tentando trazer, é sentir que a pessoa, ela é assim. E que enquanto eu aprendi a não perpetuar certos hábitos mesmo que é isso, são o padrão da nossa sociedade, entende? E sim, eu me preocupo com isso, não só porque são padrão, porque tem coisas padrões na nossa sociedade que felizmente elas eram ruins e melhoraram, né? Ou elas são de fato boas. Mas esse comportamento que eu estou tentando trazer de, de
de machismo mesmo, né? De noções equivocadas de gênero, de divisão de o que um homem tem que ser e o que uma mulher tem que ser. Isso eu não vejo por onde eu conseguiria defender isso, sabe? Tem coisas muito erradas nesse sentido e que, bem, eu preciso eu preciso sim me posicionar contra elas, né? Basicamente contra elas. Então, o que acontece é que eu nem sofri, vamos dizer assim, uma atitude específica de machismo, não, porque eu gostaria de ter sido tratado assim, mas que eu vi o quanto essa pessoa em si ela é machista, né? Ela é um homem completamente a favor dos privilégios que tem e que não está disposto a abrir mão de nenhum desses privilégios e, e que acha normal e que está vivendo ali de uma maneira que, será que eu plantei meu trigo aqui? Verdade. Tem essa questão, acho que é isso, meu trigo tá aqui. E que tá tipo assim, né? Adorando, adorando a situação que foi colocada. Então, é, como é difícil a gente manter a amizade durante anos, quando a gente sente que as pessoas não mudaram, e não que não mudaram, porque simplesmente também, né, mudar pode não necessariamente significa uma coisa boa, mas que as pessoas não mudaram naquilo que mais de uma vez já foi apontado para elas que não estava sendo legal. E, e coisas básicas, né? Porque são pessoas que eu convivo com a família também, então eu vejo que a própria família gostaria que fosse diferente também. É, então, né, é isso. Senão seria uma coisa muito do meu ego mesmo. Se ele me tratou mal, então, nossa, eu acho que ele é machista por causa disso, né? Mas não, porque é isso. São anos de convivência, são experiências para além da minha própria, né? Experiências que são expressas por pessoas ao redor dessa pessoa é, que estão convivendo ali de maneiras mais intensas que eu, inclusive, né? E que tem muito mais palavras para dizer. E como é difícil a gente tentar manter algumas amizades, né? Numa posição de que essa pessoa ela não está disposta a ouvir, ela não, ela não se coloca numa posição de talvez eu esteja errado, né? E isso tem muito a ver com o machismo em si, né? A gente sabe muito bem é, que parte do machismo é você achar que por o simples fato de você ser quem é, né? Um homem, você já tá com mais razão do que é, do que dúvidas, né? Tipo, faça aquilo que você sente que é certo fazer e fique tranquilo com isso, porque é só isso que importa, sei lá. Então, infelizmente, eu vejo dessa maneira, né?
Como eu disse, eu tô tentando falar de uma maneira mais geral, né? Sem colocar nenhuma, nenhuma situação específica, mas trazendo essa preocupação mesmo que eu tenho, porque eu sei o quanto é importante eu estar no meio de outros homens, né? E, por exemplo, né, eu frequento a sauna, eu frequentava muito criança, né? Foi um hábito que meu pai é, introduziu, né? Ele ia e me levava junto. E por muitos anos eu fiquei fora de frequentar saunas. Então, uns 7 meses, né, no fim do ano passado, eu pude retornar a frequentar uma sauna aqui no clube perto de casa. E né, é uma sauna que só tem homens no momento em que eu estou, né? O momento das mulheres é um momento outro. Então, é um momento que eu é, obrigatoriamente passo só com homens, né? E é muito sofrível, gente. É muito sofrível. Né, agora, depois de tantos meses, eu já nem fico pensando muito sobre isso, né? Às vezes eu escolho horários que estão mais vazios para não ter que lidar de fato. Mas o fato é que, né, logo nos primeiros dias, assim, quando eu estava retornando, eu, né, mesmo sabendo, mesmo não tendo esperanças que fosse diferente, eu me surpreendi o quanto são sempre os mesmos papos. É sempre, nossa, é um script ali que não muda, sabe? E que eu não quero nem falar quais são, porque, bem, vocês imaginem e olha, 99% de chance de estarem certos, porque é a coisa mais clichê possível. É por isso que eu disse que eu me impressionei assim, porque é brincadeira o quão clichê que é, entende? Você acha que não, até parece, né? Esse papo que homem só fala disso, etc. É, é fresco, é zoeira, né? Não é zoeira. É um ambiente ali, né, que por algumas horinhas, né? A sauna funciona por 3 horas, né? Mas lógico que ninguém fica as 3 horas. Mas ali, enquanto as pessoas ficam lá, né? Lógico que eu tô falando de uma maioria, né? Felizmente, tem as pessoas que ficam quietas e não falam nada, então a gente nem descobre, nem sabe, afinal de contas, qual é a questão delas. Mas de maneira geral, quem abre a boca fala sempre dos mesmos assuntos e, e eles são assuntos majoritariamente assim. Eu entendo de uma forma assim que não é bom, entendeu? Não é bom mesmo, assim. Hoje mesmo alguém soltou uma dessa, ó. Vou tentar soltar um exemplo mais fresco que eu tive, assim. O cara virou e falou assim, nossa, estão matando muitas mulheres, né? Por que será que os homens estão matando tantas mulheres assim? E né, no primeiro momento não parecia uma coisa ruim, né? Só parecia uma pergunta quase que verdadeira, vamos dizer, do tipo, nossa, o que será que está acontecendo, né? Parecia uma preocupação real. E aí a pessoa meio que falou, deve ser porque palavras muito duras, né? As mulheres estão falando palavras muito duras para os homens e como se assim, né? Os homens ficam irritados e matam as mulheres. E tipo assim. Gente, né? Desculpa por essa minha risada, porque assim. Não dá pra entender o quão sério isso é, né?
Tipo, é muito sério que ele fale isso, mas será que ele realmente pensa uma coisa assim, de tipo, né? Era a chance de falar, tipo, meu, que pouca vergonha, né? Nada justifica. Por que será que esses homens estão tão, é, né, longe de se controlar, né? Por que eles estão tão, né, fora de si? Aí ele quis dizer, tipo, deve ser porque as mulheres falam palavras muito duras. Então, é assim, esse é um exemplo muito ruim, né? Muito ruim mesmo, porque, né, vai de encontro, assim, com uma, é, com uma violência, né? Com uma violência, uma das piores que existem, mais presentes na nossa vida atualmente. Então, esse é um exemplo horrível porque de fato aconteceu hoje mesmo. Então, não tem nem como eu é, tentar esquecer, né? Que tentar fingir que eu não lembro. E mas normalmente são papos menos dignos de prisão, mas do mesmo jeito são bem ruins, né? Bem ruins, porque são papos que, como eu disse, primeiro que se repetem demais, demais, não tem paz, você vai um dia, vai no outro, vai no terceiro, que você acha que alguém vai estar falando alguma coisa diferente, não vai. Tá na mesma história, na mesma conversinha e, bem, chega a ser um insuportável, né? É lógico que a sauna, ela é mais do que as pessoas lá, né? Você consegue ir, ficar quieto na sua, que é o que eu tento fazer. Mas é o que eu estou tentando dizer do machismo em si, é esse exemplo que as relações ficam insuportáveis, né? Eu não consigo ignorar que alguém falou isso e ficar de boa e não, semana que vem vai ser mais de boa, eu vou conversar com ele tranquilamente, eu vou conversar com aquela pessoa de, né, fingir que nada aconteceu. Tipo assim, não funciona muito comigo. Então, eu é, fico muito sentido mesmo, né? Porque eu gosto de ir na sauna, eu só posso ir na sauna no horário dos homens, né? Por ser um homem, né? Assim, ser um homem. E eu tô então preso a essas situações, talvez, né? Digamos assim, pelo resto da minha vida. Porque diversos são os ambientes que são colocados dessa maneira. E novamente, como eu disse, eu sei que é importante eu me relacionar com homens. Eu eu não pretendo simplesmente parar de me relacionar com todos os homens, né? Mas eu admito que cada dia fica mais difícil. E sim, existem homens é, com pensamentos diferentes, né? E que estão em lugares diferentes também, que eu posso encontrá-los em lugares diferentes, mas eu estou trazendo aqui que de uma maneira geral, né, é muito difícil você estar no ambiente masculino sendo um homem e não concordando com isso, né? É lógico que é difícil você estar sendo uma mulher, por exemplo, mas não é sobre isso que eu posso falar, né? Porque não é a minha vivência. Então eu estou tentando falar sobre a minha vivência e nesse sentido eu o que me faz poder pensar um pouco diferente são as coisas que eu vivi, os estudos que eu fiz e e, a, vi- e a- as referências que eu trago a partir disso, né?
Porque ali no meio, ninguém sabe o que eu penso, vamos dizer. Por mais que é, eu imagino que eles já entenderam que eu sou um estranho ali no meio, de modo geral. Mas que mesmo assim é diferente de, né, eu já ser lido logo de cara como uma pessoa diferente, por exemplo, né? Não, eu sou uma pessoa que é, sou lido como um homem ali no meio, mas que dentro da minha cabeça eu tô ali, caramba, né? Não acredito que eles estão falando isso e, enfim, é, tendo meu próprio sofrimento pelas coisas que estão sendo ditas, pelas experiências que eu estou tendo que compartilhar ali, é, sendo que, né, eu não concordo mesmo, assim, com a maioria das coisas e é, falo o quanto eu posso, mas eu também, é isso, eu sou uma minoria completamente completamente dependente ali, né? Então, se eu arranjo digamos que um mal, uma impressão ruim, né? Se eu me coloco de uma maneira que não fique legal, quem vai realmente sofrer sou eu, porque os outros homens ali, eles estão em vantagem, eles estão em maioria, eles concordam, eles acham que tudo é uma grande piada, né? A sauna é um momento ali que eles podem estar longe de outras mulheres e por isso poder falar a besteira que bem entenderem. Então quem tá errado acaba sendo eu, né? Que tô querendo estar naquele ambiente, mas não tô concordando com a maneira que eles já estão acostumados a serem. E aí, o que eu faço, né? Se não ir sobrevivendo dia a dia, dando um valor enorme ao meu silêncio. Mas aí que tá, né? E quando é um amigo, né? Quando é uma pessoa que você se importa, que você quer bem, né? Eu realmente não desejo simplesmente desistir, né? É, não tem jeito, os homens são tudo igual. Eu não vou fazer isso. Eu quero poder me relacionar com seja quem for e de certa forma ser entendido também, né? Eu já ouvi não só uma vez de uma grande pessoa assim, uma pessoa muito importante para mim, o quanto eu, né, deveria em si usar desses conhecimentos que eu tenho da minha maneira de ver o mundo para de fato é, trazer para os homens uma uma outra perspectiva, né? De como ser, de masculinidade, né? De maneira de lidar com as pessoas, etc. Então tem esse lado também, né? Mas eu vejo também que eu não quero. Porque aí já entra numas outras questões, né? Se eu falar assim, não, eu como homem, sim, eu como homem, eu tenho sim uma certa obrigação, né? De, de falar com outros homens também, né? De propor para os outros homens. A abóbora ela cresce diferente, né? Isso aqui não vai dar certo. De propor para outros homens verem as coisas de forma diferente. Bem, vou plantar tudo assim e depois a gente vai descobrir o que deu de errado. Então, sim, tem esse lado, né? De,
vou compartilhar aquilo que eu penso, pensando que eu posso mudar a mente de alguém, né? Mas que de fato eu não quero ser essa pessoa, tipo, vamos falar sobre o masculino, né? Pelo menos não sempre, né? Assim como agora eu tô falando sobre isso, de uma maneira. Porque é o que tá meio que me machucando, né? Porque é o que eu senti, que esse meu amigo tava assim, se aproveitando de ser homem e de na família dele ter mulheres e as mulheres fazer as coisas por ele, enfim, né? É isso que eu digo que outras coisas como uma certa falta de delicadeza mesmo, uma falta de demonstrar carinho mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que é carinhosa e que, felizmente, né, como eu disse, teve sim os momentos que eu fui jogando o jogo segundo os meus amigos, né, entre aspas aí, e por isso eu perdi a maneira de demonstrar carinho, né? A gente demonstrava carinho mais se xingando do que outra coisa e que hoje não é uma coisa que eu já não gosto mais. Então, e às vezes, infelizmente, as pessoas têm uma referência antiga minha e vão querer dizer, vão querer continuar, né, me tratando daquela forma, achando que eu vou gostar, né? E como eu disse, né, algumas piadas que falam muita besteira e todo tipo de conteúdo que tipo, mas é brincadeira, né? É só uma, uma jogada de palavras e etc, né? E não sei, eu fui me refinando de alguma maneira a ser de um jeito que assim, eu acho que eu já devo ter dito assim, eu adoro humor, eu gosto muito, eu acho que é uma das minhas buscas genuínas assim, é buscar o humor da maneira mais leve possível, mais inteligente possível, porque acho que tem a ver com isso, sabe? Você fazer um humor que, que chega a dar a risada, né? Lógico, a trazer a graça, mas que além disso ela seja, para além, né? Ela seja também uma reflexão, ela seja direcionada a um grupo de pessoas ou uma pessoa que representa um grupo de pessoas que que seja um grupo opressor, que seja um grupo, né, sem noção mesmo, né? Então eu gosto muito, eu busco muito por esse humor inteligente, um humor crítico, né? E aí quando alguém me aparece com um humor puramente masculino, né? Digamos assim, que qualquer piadinha de quinta série é justificável, isso me machuca demais, sabe? E eu fico sem graça mesmo, de sem graça, tipo assim, meu, não tem graça nenhuma isso, assim, sabe? E aí a pessoa ainda às vezes insiste um pouco em, né, a tentar explicar pra mim que é engraçado, entendeu? Aí já acabou, porque é muito sofrível essa questão, uma vez que machuca mesmo você ver alguém tentando defender, né? Muitas vezes uma piada sem graça, em vez de, não, né? Realmente, assim, deixa quieto, vamos, bora pra próxima. Vamos tentar fazer uma piada a gente aqui, né? Tentar entender aonde que é a nossa criatividade, onde nosso humor pode ser dedicado, né? Eu acho que eu me perdi bastante, sabe? De certa forma tá me fazendo bem
falar sobre isso, jogar um pouco e me perder um pouco nos dois, né? É, como eu já sei, né, que a jornada não é para ser uma coisa tão óbvia e principalmente que a todo momento ela é um conteúdo legal de alguém acessar, né? Às vezes ela é só para mim mesmo. Então, peço perdão aí por quem. E agradeço, né? Se alguém estiver ouvindo isso, já significa muito. E aí peço perdão porque, como eu disse, né? Eu tô muito certo de não fazer assim, de jogar e gravar ao mesmo tempo, porque eu não consigo focar em nenhuma coisa nem em outra. Mas foi bom fazer o teste para ter a pura certeza de que era isso que ia acontecer. E aí, essas musiquinhas, será que significa alguma coisa? Ai, meu Deus. E aí, o que caímos também numa outra questão, que, como eu disse, né, não foi somente uma pessoa que. Acho que eu vou pegar esse barquinho aqui, não vou deixar ele aqui não. Não foi somente uma pessoa que eu encontrei nesses dias e que me fez pensar e repensar muitas coisas, né? Teve uma pessoa também que. Ué. É. Teve uma pessoa também que nesse caso não é uma mulher, não é um homem, né? E que não significa que isso em si não tenha me tratado com machismo, né? Porque infelizmente as mulheres muitas vezes elas reproduzem isso de uma maneira tão ruim quanto, né? Que é, por exemplo, na expectativa, né? De papéis e de achar que eu deveria tratá-la de uma maneira ou de outra, né? E essa pessoa até que já me conhece há um tempo, assim, nessas conversas de gênero, inclusive foi ela mesma que disse que eu deveria, né, me colocar coisas lindas, ó. Me colocar, né, como alguém que fala sobre o machismo, né? E buscando alternativas, trazendo pontos de vista diferentes. E eu fico feliz que ela pense isso sobre mim, né? Mas também, ao mesmo tempo, é, uma outra questão que eu já disse aqui, que é a não monogamia, que é a anarquia, né? Anarquia relacional, ela também foi uma questão que nós discutimos muito, né? E essa pessoa em si, ela já teve momentos de, vamos dizer, de experimentar, né? Porque é difícil dizer o quanto já se identificava em si, mas ela já teve o seu momento também de anarquista relacional. E nesse momento diz que não é, né? Que não é algo que dê certo para a vida dela. Mas ao mesmo tempo nós temos uma conexão, né, já de muitos anos e, e que isso existe em si, né? E, né, sempre trago isso como o principal fator da anarquia relacional, né? A anarquia relacional é admitir que nós gostamos de pessoas. Simplesmente que nós gostamos de pessoas e que não tem uma regra única para isso, e que não tem uma maneira de impedir que a gente goste de alguém quando a gente gosta de alguém. Então, isso para mim é a própria justificativa da anarquia relacional, né? Muitas pessoas vão tentar enxergar de N maneiras. Olha só uma bolsa de tinta aqui perdida. 2, 3.
E muitas pessoas vão ter os seus motivos também de dizer, e é claro, entram sim vários motivos que, que cada um pode justificar, mas pra mim o principal é esse, é você encontrar alguém, gostar dessa pessoa e isso não mudar o fato de que você gosta de outras ou que você tem uma ideia de relacionamento na sua cabeça, mas só porque você tem essa ideia de relacionamento na sua cabeça não quer dizer que você não vá gostar de uma pessoa que tem uma outra ideia de relacionamento na cabeça, né? Então, aí a diferença entre a monogamia e a não monogamia é que a monogamia ela não vai aceitar isso, né? E a não monogamia ela vai aceitar. Basicamente ela vai aceitar, vai tentar encontrar uma maneira disso dar certo, né? Então, sim, eu fiquei muito chateado de alguma maneira por ter que ficar insistindo numas coisas, não vou dizer que são óbvias, mas que são simples, que são naturais, né? Você gostar de alguém, você sentir atração por essa pessoa, você se sentir bem no abraço dessa pessoa, não há mal não há mal nenhum nisso e é uma coisa que também não precisa ser explicada, né? Porque ela é muito mais natural mesmo que aconteça e você, né, aceite, admita, saiba aproveitar o melhor desses momentos, né? Mas que infelizmente quando alguém está com uma cabeça é, mais mais focada, né, em algum aspecto específico, acaba perdendo essa possibilidade de fato de, de enxergar a beleza no que está acontecendo, né? De uma forma mais para inocência mesmo. De que a gente não espera as coisas simplesmente, né? A gente não precisa esperar elas, né? As coisas são inesperadas, a vida é inesperada. Nenhum de nós estava exatamente esperando, ou tem maneiras, tem pensamentos que dizem que não, né? Que a gente, na verdade, escolhe a nossa vida antes mesmo de começar a viver ela. Mas que a gente esquece. Então, de certa forma, a gente, né, tá vivendo o inesperado a cada dia que nós estamos vivendo. E é por isso que eu creio que a anarquia relacional ela seja muito mais coerente com esse inesperado que a gente vive. Porque ela permite o inesperado acontecer sem julgamento de valores com isso, sem achar que tá errado porque aconteceu de outra maneira, sem achar é, que se for para acontecer tem que acontecer dessa maneira específica, né? E a gente vai perdendo um pouco dessa pretensão mesmo de achar que que tá controlável, né? A situação tá controlável. Vou espirrar. É uma maravilha que veio um espirro bem nesse momento, porque é isso. Se eu fosse ser muito mais, é, digamos, ser muito mais rígido, né? Ser rígido com a questão da gravação, eu ia ter que, sei lá, né? Pausar o áudio e depois cortar o vídeo. Esse bocejo, então. Bem na hora que começa uma musiquinha.
Ixi, se eu cair daqui eu morro, hein? Mas não se eu cair devagar. Então, se eu fosse querer controlar mesmo tudo isso e para fazer um conteúdo que não, né, parecesse amador, sei lá, e eu adoro essa palavra amador, na verdade, é um parênteses muito necessário aqui, como a gente destrói as coisas mesmo, né? E não é nem um parênteses, tem tudo a ver. Porque não é por nada que as pessoas acham que falar amor livre é uma coisa ruim, sabe? Como que pode ser uma coisa ruim, gente? Como que a palavra amor mais a palavra livre, ela simplesmente é uma coisa ruim? Não tem, não tem cabimento, sabe? Ai. Enfim, aí a gente vê isso, né? Amador fica entre essa contraposição do profissional, mas muito mais do que isso. Ela sempre tem um conotativo, né, de inferior. Sempre tem um conotativo de inferior. Gente, como que a gente, né, aceita pegar a palavra, que a raiz dessa palavra é amor, né? Que significa de uma maneira muito livre alguém que ama, né? E aí nesse caso alguém que faz porque ama, né? E colocar essa conotação de inferioridade nisso, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E aí depois tem amante, né? Que é uma grande ironia também, porque a gente usa, né, para relacionamentos extras conjugais, digamos assim, né? Só tem uma amante quem já tem um relacionamento fixo, enfim, né, uma monogamia, um relacionamento sério. E aí, portanto, se você tem uma outra pessoa, aí essa outra pessoa é amante, né? Gente, como que, né, a gente também se permite a usar a palavra amante para identificar um relacionamento? O relacionamento em si é ruim, né? Eu entendo isso, assim, eu não tô aqui dizendo que é legal você ter relacionamentos, não. Uma vez que você se comprometeu a ter um relacionamento monogâmico, o certo é você honrar esse seu compromisso, né? Porque você está tratando com a confiança de uma outra pessoa e isso é muito importante que você saiba tratar bem essa outra pessoa, né? E tratar bem por exemplo, simplesmente, né? Que não é tão simples, mas enfim, é manter esses votos mesmo, né? Você. Uau, olha o que eu achei aqui. É você. É, essa pessoa poder confiar em você, né? Poder manter a confiança em você de um acordo que vocês fizeram juntos, né? Então, eu não tô aqui de forma nenhuma defendendo essas coisas, né? Vamos abrir isso aqui para ver. Legal. Não tô defendendo, mas o que eu tô dizendo é por que a gente chama isso de amante, né? Poxa, a palavra amante é uma palavra ótima, é uma palavra que significa alguém que ama também, né? Assim como o amador tem essa conotação também. E aí a gente pegar duas palavras que têm a raiz no amor e simplesmente elas são palavras com, com conotações ruins, com
com significados ruins, assim, e principalmente socialmente falando, né? Você falar assim, nossa, que rápido, ainda bem que deu tempo. Você falar assim, não sei o que, amante. Pô, isso não vai ser bem visto, né? Não vai ser bem visto, porque o amante, ela é uma pessoa que tá fazendo alguma coisa errada, que é, né, tem a frase que o amante não quer ser amante, porque na verdade realmente ele está sendo escondido, sendo colocado como uma coisa ruim, né? Então é lógico que não vai querer mesmo. É, mas é, mais nada, né? E por isso então fica essa péssima impressão do amor, né? Mas enfim, o que eu estava falando, né? É que então nós tivemos algumas discussões não tão legais por conta disso, por conta de que nesse momento essa pessoa tem a maneira de ver que nós não nos encaixamos por conta de eu ser uma pessoa não monogâmica. E aí, mas que mesmo assim nós tivemos uma interação legal, né? E que isso em si machuca bastante também, porque é saber que a gente se dá bem com uma pessoa, que essa pessoa se dá bem com a gente, né? Que ela tem sentimentos positivos pela gente, mas que existe um pensamento mesmo, né? Além de tudo, um pensamento que impede que essa pessoa simplesmente se sinta bem pela relação, porque ela entende que as relações deveriam ser diferentes e que né, existe uma importância, uma maneira certa de fazer, e isso vai atrapalhando demais a gente a viver, né? E, e é isso, eu queria jogar, eu queria falar, não vou mais fazer conteúdos dessa maneira porque realmente eu fico bem perdido e não gosto, né? Eu gosto de falar, depois de jogar ouvindo. Então eu vou voltar lá para onde tem a cama e os baús e vou terminar por lá. Enquanto isso eu vou ver o que eu tenho coragem de falar, porque é isso, de fato, foram principalmente esses dois encontros, né? A partir deles vieram outros encontros, mas principalmente esses dois encontros que eu tentei explicar, que caem tanto no machismo, né? Não só no machismo, porque como eu disse, esse meu amigo ele não foi simplesmente machista comigo, né? Mas que é uma das características que ele em si demonstrou, porque é isso, infelizmente deu pra ver que ele não tem. Nossa, é pertinho da onde tá minhas coisas aqui, ó, pelo jeito. Deu pra ver que ele. Ah, não, esse é o segundo barquinho, legal. Bom também saber que ele tá aqui. Posso até pôr meu barco aqui, mas não vou. Saber que ele não tem interesse nenhum em quebrar esses paradigmas e pensar de uma maneira diferente. E muito pelo contrário, que ele se beneficia sim dessa estrutura, né? Que é o machismo. E essa outra relação que com certeza o grande problema foi a não monogamia, né, a anarquia,
Mas que para além disso, porque essas duas pessoas, por exemplo, elas trouxeram questões assim de, por exemplo, de batalhar pela vida, né? De merecer aquilo que se tem, né? E como eu disse, eu coloco aqui de uma maneira muito real, porque eu não tenho como, né? Fingir que não é verdade, que eu sou sim uma pessoa é, privilegiada, né? Mas que isso não significa que eu não tenha minhas próprias batalhas, né? E que isso dói muito, porque né, a sociedade em geral, ok, ela faz o que ela faz e a gente né, entende. Agora, quando pessoas que minimamente eu mantenho próximas, porque também né, já passamos por muitas coisas e elas foram passando por esses. é, não são testes, né? Mas é, são como o que são, né? São situações. Elas foram passando por situações e ficando na minha vida. Então, e eu creio muito nelas. E eu espero que se um dia elas ouvirem essa jornada, elas entendam o quanto eu amo elas, né? O quanto eu me afeto porque eu amo elas. E eu não estou dizendo aqui que eu não precise mudar nada é, da minha personalidade, né? Muito pelo contrário, eu tô sempre mudando alguma coisa da minha personalidade porque eu sei o quanto é importante a gente ter noção, né, de que a gente está sempre precisando rever algumas coisas e que a gente nunca vai estar certo em tudo simplesmente, né? E que eu amo muito elas, que eu desejo que a gente se encontre para além de nas férias de julho, né? Tanto porque também tá acabando essas férias de julho para elas, né? Elas estão terminando as universidades que estão fazendo. Então a gente vai ter que encontrar um outro momento para se encontrar, né? E que eu realmente espero que esse momento exista, porque são pessoas que eu considero, são pessoas que são importantes para mim e que tem muita coisa positiva para agregar mesmo. Então eu trago isso de verdade, de coração mesmo, de, é, de uma maneira sentimental, dizendo o quanto eu gosto de ter essas pessoas na minha vida e quero que elas continuem a existir, que elas continuem a, a, me, a me surpreender também da maneira que elas sejam, né? Da maneira que elas são e querem continuar sendo. E, e que, né? Não necessariamente elas precisam ser anarquistas, né? Viver, enxergar o mundo do jeito que eu enxergo também. Mas o quanto eu gostaria de que minimamente as nossas diferenças não fossem um impedimento da gente gostar um do outro, da gente fazer bem um pro outro, né? E da gente se permitir mesmo momentos agradáveis, momentos que vão, assim como já em outro momento definiram nossa relação, né? E por isso que ela existe até hoje, vão fazer com que a gente se goste. Então é isso. Eu estou aqui admitindo o quanto ser anarquista, o quanto ser antigênero, anti-casamento, né, anti-monogamia, atrapalha a minha vida,
entre aspas, né, atrapalha a minha vida, porque às vezes as pessoas, mesmo as pessoas que já até me conhecem, acabam me tratando diferente, né? Inclusive, esse meu amigo, uma das zoeiras que ele teve essa vez foi falar que eu tava muito normal. Que eu tava com. Que minha roupa não tava rasgada, que eu não tava fazendo nenhuma loucura. Então, né, essa piada eu aceito, eu fico de boa, claro. Mas pra dizer o quanto é irônica essa vida, né? Porque, sei lá, só de a gente tá. Nem que eu estava super arrumado ou coisa do tipo, né? É isso que eu digo, que assim, amigos são pra isso, né? Pra zoar a gente independente do momento. Mas que quando tá por aí eu tô feliz, porque, né? Quer dizer que das duas coisas, né? Tanto que eu era uma pessoa que respeitavelmente não ligava pra nada disso, quanto eu posso ser essa pessoa agora que tá um pouco mais arrumada, mas nem é tão verdade assim. Então, que sirva pro meu desabafo aqui, que sirva pela experiência de jogar e falar ao mesmo tempo. E que não fique esse sentimento negativo sobre essas pessoas, mas sim mais uma maneira de eu dizer aqui que são coisas que me afetam na minha prática mesmo, no meu dia a dia, que, que as relações que chegam perto de mim, elas se filtram a partir disso, que as pessoas que me conhecem há muito tempo, elas têm dificuldade em enxergar aquilo que eu mudei e que eu tenho muita dificuldade em me envolver com pessoas de maneira geral, porque elas, na maioria das vezes, não aceitam as críticas que eu tenho a colocar, é, pensam de maneira muito diferente, né? E, e às vezes logo no conhecer em si, né? Logo nos primeiros momentos já é o suficiente é, para que aconteça um afastamento a partir do momento que a pessoa entende as coisas que são importantes para mim e o que não é importante para mim.